Olá pessoal, vamos ver essa outra questão aqui também de sociologia. É uma questão que trata de um tema, né, que também é derivado principalmente depois que o Brasil passou a viver um período de maior liberdade. E o que também transborda desse processo que o país entra na fase de democratização mesmo das suas instituições, é a questão do negro, né? Que, como a gente já viu até em outras aulas aí, né, de história, o negro ele sempre teve um processo de exclusão na sociedade, né? E não é à toa que o Estado Democrático Brasileiro, na atualidade, ele vem procurando, né, reconhecer essa situação e por isso mesmo ele cria ou procura criar, né, processos que possam inserir realmente o negro na sociedade, com direitos iguais a qualquer outro segmento da sociedade. Já que você deve saber muito bem que quando foi eliminada a escravidão no Brasil, isso lá no final do século XIX, em 1888, o ex-escravo ele não vai ser realmente inserido na sociedade, tendo, por exemplo, os mesmos direitos dos brancos, né? Ele não vai ter acesso à escola, ele não vai ter acesso ao emprego digno, com um salário melhor, né? Ele não vai ter acesso a uma habitação também digna. Então, quer dizer, o negro ficou à própria sorte, né? E por isso mesmo, essa longa história, desde 1888 até aos nossos dias, a gente deve reconhecer que o negro foi sempre excluído. Por isso que, aproveitando o clima de democracia, de defesa dos direitos de todos os segmentos da sociedade, né, o Estado brasileiro vem procurando, né, dentro de uma série de limites também, que a própria parcela branca e ainda racista, né, coloca sempre o negro, né, em segundo plano. Então, o Estado brasileiro é que vem procurando criar normas, direitos para que os negros e todos os outros segmentos da sociedade tenham direitos iguais, né? Bom, então a lei diz assim, 10.639, foi aprovada em 2003, que inclui, né, no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais, quer dizer, escolas públicas, né, e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Tanto é que todos os livros didáticos, né, de história têm sempre um capítulo que trata fundamentalmente a história, né, do povo lá na África, o que ele passa a fazer, a se manifestar aqui no Brasil, né, ao longo do processo de colonização, depois o período monárquico, pós, né, a independência e até hoje, né? Então, tratar da cultura do povo que foi arrancado da África e introduzido aqui. Então, os livros de história, os livros didáticos, né, baseados justamente nessa lei, 10.639, eles têm por obrigação tratar desse tema. E não é à toa que o Enem, né, força para que esses livros didáticos tenham esse conteúdo, por isso mesmo aparece volta e meia em questão do Enem, como essa daqui em 2011, né?
E determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição, isso aqui é importante, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra, né? Por que 20 de novembro? Porque, segundo os dados historiográficos, né, foi quando Zumbi, né, liderança do Quilombo de Palmares, foi pego e foi executado, né, em 20 de novembro. Por isso, entenderam que seria a data para se comemorar o Dia da Consciência Negra, né? Quer dizer, exaltar a cultura, né, dessa população que foi, de uma maneira violenta, né, arrancado da África e trazido para cá, né? A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Quer dizer, isso aí é para tentar justamente fazer com que toda a população brasileira, toda a juventude, né, todo o estudante tenha conhecimento daquilo que o povo negro sofreu aqui no Brasil. E por isso mesmo, na atualidade, ele mais do que nunca tem que ser respeitado, né? Tem que ser realmente reconhecido que esse povo tem direitos iguais a de qualquer outro na sociedade, né? E não sofrer discriminação, né? Medidas que sempre deixam o elemento negro excluído, né? Humilhado, como já foi, e obviamente que o Estado hoje adota leis para que isso não aconteça mais, né? Mas tudo isso também, para acontecer, é importante que toda a sociedade tenha conhecimento para justamente respeitar, né, os negros, entendeu? Bom, então, por que legitima o ensino das ciências humanas nas escolas? Não, ciências humanas, história, geografia, isso aí já existe, né? Não é a ciência humana, é incluir nessas ciências humanas, né, estudo que trate justamente da cultura afro-brasileira, né? B, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, porque divulga, né? Será que a lei, o objetivo é só divulgar, né? E não conscientizar, preparar a sociedade, fazer com que ela realmente entenda, né, a situação de exclusão que o negro teve na sociedade? Entendeu? Então, essa letra B aqui é muito pouco para o objetivo da própria lei aqui, 10.639. Entendeu? Porque reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. O que é o etnocentrismo? É quando se valoriza uma cultura em detrimento de outra. Entendeu? É o que o europeu fez quando iniciou a colonização aqui na América. Tudo que ele escrevia, tudo que era abordado por ele, colonizador, branco, em relação ao povo indígena, né, ele colocava sempre o indígena como um ser inferior a ele, europeu. Quer dizer, para ele, europeu, a cultura dele era sempre superior
a dos índios aqui na América, a dos africanos, lá no continente, né, africano mesmo, e assim como qualquer outro povo, até na própria Ásia, né? O europeu ele sempre fazia uma avaliação daqueles povos na Ásia também como povos inferiores aos europeus, né? Então a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura, isso aí não tem nada a ver com essa lei. A lei ela procura, acima de tudo, guarnecer um respeito à cultura africana e não se colocar acima, né, daquele povo, né? Então, por isso que a letra C também não condiz com o objetivo dessa lei 10.639 de 2003. Porque garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Quer dizer, tirando disso aqui, dessa opinião aqui, é claro que a ideia é também dar condição para que todos, inclusive os afrodescendentes, a igualdade no acesso. Mas veja bem, se botar dentro dessa situação, né, será que o elemento afrodescendente, diante de uma história de exclusão já de longa data, será que ele vai ter acesso à educação igualmente ao branco, né, que em grande parte na nossa sociedade tem muito mais direitos, teve ao longo de sua história muito mais acesso, né, à educação do que o próprio negro? Então, na verdade, essa lei, ela procura, né, estabelecer o ensino, né, obrigatório para que todos, inclusive brancos, tenham conhecimento dessa exclusão, como eu já falei. E não trata diretamente dessa temática aqui. Isso aqui é uma outra coisa, né? Que também não é bem igualdade, é o sistema de cotas. O sistema de cotas que permite uma parcela de afrodescendentes de disputar vaga nas instituições de curso superior, por exemplo, somente dentro daquela faixa do próprio grupo afrodescendente. Então também não é igualdade no acesso à educação. Na verdade, é uma fatia do povo afro-brasileiro que, através do sistema de cotas, pode então disputar vaga para ter acesso ao curso superior, né? Então, isso aqui não está diretamente relacionado ao que a lei está colocando aqui, o que ela diz, né? Então, essa lei, ela, na verdade, ela prima, né? Ela busca fazer com que todos reconheçam que os afro-brasileiros devem ter os mesmos direitos e, principalmente, devem ser respeitados por todos, né? Então, essa letra D também não está relacionada com a tal lei aqui, né? É claro que essa lei ela ajuda a que o elemento afro-brasileiro tenha cada vez mais reconhecimento da sociedade, né? Mas não que a tal lei aqui ela está relacionada com essa igualdade no acesso à educação, entendeu? A letra E só pode ser essa, né? Porque impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país.
realmente, no momento que isso aqui fica estabelecido, passa a existir nas escolas, né, é uma demonstração de que o Estado, com essa tal lei, ele quer que, acima de tudo, todos, brancos, negros, mulatos, índios, etc., né, saibam que a nossa sociedade, o nosso país, tem uma diversidade étnico-racial. O nosso povo, ele é derivado, né, justamente do negro, que é o africano, foi arrancado lá do continente africano e trazido para cá, o branco, o colonizador, e o índio, aquele que foi perdendo seu território cada vez mais para o próprio colonizador, né? Então, a nossa população, ela é fruto justamente dessa mistura, né? Então, essa pluralidade étnico-racial é que realmente constitui o nosso país, entendeu? Por isso que essa lei 10.639, ela realmente atende justamente a letra E, entendeu? Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Tá ok?